Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Essa é a última aula do mês de janeiro de 2017. Uma aula onde eu apresento para vocês as tensões de toque e de passo e a medição dessas tensões em conformidade com a NBR 15749 de 2009. Então vamos lá, pessoal. A NBR 15749, ela é uma norma que estabelece como deve ser feita as medições tanto de aterramento quanto as medições de tensão de toque e tensão de passo. O objetivo dessa aula é apresentar o que são as tensões de toque e passo e como efetuar as medições em conformidade com a norma. Primeiramente, a tensão de toque é a tensão entre o pé e a mão. Olha, é a tensão entre o pé e a mão que toca uma massa metálica energizada em relação à Terra, ocasionada, por exemplo, por uma falha de isolamento. Teve uma falha de isolamento. Então, o que é a tensão de toque? A tensão de toque é a tensão entre o pé e a mão, que toca essa massa metálica. Por uma falha de isolamento, por uma falta. Aqui vocês veem o caminho do percurso da corrente de falta. Ela vem pela carcaça e vai até o sistema de aterramento. A tensão de toque é essa tensão aqui, entre as mãos e os pés. Aqui do lado tem o circuito equivalente às tensões de toque. Vocês podem observar que eu tenho esse caminho todo, onde eu tenho toda a resistência de aterramento, que vai ser simbolizada por R1. Quem é R1? É a resistência desse caminho aqui. E R2 é a resistência que completa o aterramento. Então, R1 é a resistência do condutor PE, a massa, e R2 é o restante da resistência de aterramento. Essa outra resistência é a resistência do corpo da pessoa. E aqui eu simbolizo pela resistência de contato. E a tensão de toque, conhecido como VB, é essa tensão existente aqui que eu chamei de VB em R1, que é essa resistência da carcaça. Dessa forma, essa falta que pode ocorrer, circula uma corrente no corpo da pessoa, que é a corrente de choque. E a norma estabelece como efetuar essa medição da tensão de toque. Então, vocês terão a resistência do corpo, a resistência do contato aqui, né? E as resistências do aterramento, o R1 do PE e o R2 da massa, da resistência final do eletrodo de aterramento. A tensão de passo, segundo a 15749, é a tensão que surge no solo entre os pés de uma pessoa que está próxima a um sistema de aterramento, está próxima a uma malha de aterramento, né? No instante em que passa pelo solo uma corrente elétrica. Isto no instante em que passa pelo solo uma corrente elétrica. Então, a tensão de passo é aquela tensão entre as duas pernas de uma pessoa, entre os dois pés de uma pessoa, que ele está próximo aqui a um eletrodo, uma malha de aterramento, não é? Essa diferença de potencial entre os pés é a tensão de passo. Aqui tem a representação do potencial, né, do potencial elétrico. Quanto mais próximo você estiver à haste ou à malha de aterramento, maior é a tensão de passo, chamada de VP. Né? Então, quanto mais próximo do eletrodo ou da malha que você estiver, maior será a tensão de passo.
caso ocorra a incidência de uma corrente, né, lá no sistema de aterramento. Representando eletricamente a tensão de passo, nós temos a resistência R1, R2 e R3, que são as resistências que representam o sistema de aterramento, né? Essa resistência é R1, R2 e R3, resistência do aterramento. Representa a resistência do aterramento. Então, nós podemos observar aqui que R2 é essa resistência entre as pernas, R1 é a resistência aqui do corpo, da perna. R1, R2 e R3 compõem essa resistência. Eu tenho a resistência do contato dos pés e tenho a resistência do corpo, mostrada aqui, resistência do contato do pé direito e pé esquerdo, e aqui a resistência do corpo. E aqui tudo isso é a resistência do sistema de aterramento. Quanto mais próximo eu estiver do eletrodo, maior será o potencial, a tensão de potencial, que é a tensão de passo. Bom, definições conforme a norma. É aconselhável que todo levantamento dos perfis de potencial na superfície do solo e das tensões de toque e passo seja realizado com a injeção de alta corrente no solo. Então, a norma estabelece que para fazer as medições de tensão de toque e de passo, que é o nosso assunto, é necessário que injetemos uma corrente, uma alta corrente no solo. Para medições de tensões de passo e toque em determinados locais, como casas, edificações simples e locais onde você não tenha correntes parasitas suspeitas fortes, né? Também pode-se introduzir a medição utilizando o termômetro comum, né? O seu termômetro comum, ele tem a medição das tensões. Se ele tem a medição das tensões, para ambientes como edificações simples, casas, você pode utilizar termômetro comum na escala de tensão para efetuar a medição. Porém, a norma estabelece que essa medição, o critério de medição, a forma de medir, fica a critério do fabricante da instrumentação. Então, é importante observar. O que nós temos que observar? Temos que observar que é possível, com termômetro comum, fazer a medição da tensão de toque e de passo, desde que não tenha suspeita de fortes correntes parasitas. Obviamente, não se pode fazer essa medição, por exemplo, em subestação, você vai ter problema. Bom, essa medição deve ser feita entre as partes metálicas. A medição da tensão de toque deve ser feita entre a parte metálica, estruturas metálicas, carcaças de equipamentos ligadas ao sistema de aterramento sob ensaio, e um eletrodo de teste cravado no solo. Então, a medição é feita de que forma? Crava-se um eletrodo no solo, eu tenho aqui a parte metálica aterrada e eu faço a injeção de uma corrente e meço a tensão entre a carcaça aterrada e o eletrodo de ensaio. Isso aqui é o estabelecido pela NBR 15749. Para a medição da tensão de passo, no caso de medições de tensão de passo, a tensão deve ser medida entre dois eletrodos de potencial cravados no solo e afastado 1 metro de distância. Então, crava-se dois eletrodos, faz a injeção de corrente. Esses eletrodos devem estar próximos ali à malha de aterramento e é feito a medição da tensão de passo.
dessa forma que está sugerindo a 15749. Então, pessoal, vamos agora, segundo a 15749, um dos instrumentos que pode fazer esse tipo de medição de tensão de toque, um exemplo deles aí que eu coloco para vocês é o HT255 da Instrument, né, da HT Instrument. Então, durante as medições, conforme estabelece, né, a própria 15749, é necessário injetar uma corrente. Na medição da tensão de toque, podem vocês observar que eu conecto aqui C1 e C2, a sonda C1 e C2, né? Onde C1 está uma distância máxima de 10 metros e C2 5 vezes a distância da malha de aterramento. Né? Conforme a norma, está aqui a estrutura metálica. A 1 metro dessa estrutura metálica, eu vou conectar, né, a outra parte do instrumento, onde eu tenho duas sondas aqui nos pés da pessoa, que pode ser 2 tapetes metálicos, que vão simular o corpo humano. Né? Esse instrumento ele tem uma resistência de 1 kΩ simulando o corpo humano. Então, é injetada a corrente e essa parte do instrumento aqui, ela tem uma conexão com o instrumento HT, que injeta, onde faz a injeção de corrente, via uma interface serial. Então, dessa forma, você consegue, com esse instrumento, medir a tensão de toque, também conforme a norma. Né? Aqui, cada fabricante vai especificar, desde que siga a norma. A 1 metro, eu tenho que fazer a medição da tensão de toque. Na tensão de passo, muda um pouquinho a configuração. Né? Nas medições de tensão de passo e contato, elas são realizadas por um voltímetro, como eu tinha comentado, com resistência de 1 kΩ, simulando a resistência do corpo. Né? E com duas sondas de peso 25 kg. Essas sondas podem ser substituídas por esses tapetes aqui, como está colocado aqui. É possível usar duas placas de metal para fazer a simulação. Então, dessa forma, você tem um terminal C1 e C2, onde você vai estar injetando a corrente. Né? O C1 ele é uma sonda auxiliar de terra e o T2 uma outra sonda auxiliar. Esse dispositivozinho aqui ele é conectado ao meu HT255. Então, dessa forma, eu tenho um instrumento aí, mostrei para vocês como pode ser feita a medição da tensão de passo. Para a elaboração dessa aula, nós usamos a norma 15, tá? 15749 e o livro de instalações elétricas de Ademaro, de instalações elétricas de Hélio Creder, de 2006. Obrigado e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.